Guerra é guerra. Amigos, o dia de hoje ele é marcado por notícias de um colapso das defesas russas, não dentro do território ucraniano, mas dentro do próprio território russo, justamente aqui na região de Tetikino. A Ucrânia invadiu essa região faz mais ou menos aí uma semana e já tem ganhos de territórios confirmados. Toda essa área aqui em amarelo é os ganhos da Ucrânia nessa semana. E em cinza, o colapso que vem acontecendo no dia de hoje e provavelmente vai aumentar. Eu vou te mostrar o porquê que aconteceu isso e por que a Ucrânia ainda não tomou esses territórios aqui. Tudo o que aconteceu, temos imagens aí sobre ataques ucranianos também, que eu já vou te mostrar, mas bem importante do que isso também é a jogada que o Zelensky fez a respeito do pedido do Putin de encontrar pessoalmente as delegações da Ucrânia e da Rússia para fazer uma possível negociação de um cessar-fogo ou do término na guerra. Sabe o que o Zelensky fez? Falou que ele iria lá pessoalmente e queria encontrar o Putin na Turquia pessoalmente. Isso daí vai acontecer daqui 3 dias, no dia 15 de maio. E isso aqui, ó, já é confirmado pelos outros líderes que também apoiaram a ideia do Zelensky de encontrar pessoalmente o Putin nessa quinta-feira lá na Turquia, ok? Vamos ver se o Putin vai de fato, né? O grande líder vai aceitar conversar diretamente com o presidente do presidente Zelensky, que ele nem considera tanto assim um presidente, não é mesmo? E aqui vem o Donald Trump falando que o Putin ele não quer um acordo de cessar-fogo, mas veja bem a pegadinha aqui, hein? Mas sim uma reunião na quinta-feira na Turquia para negociar um possível fim para a guerra. A Ucrânia deve concordar com isso imediatamente. Então o Trump ele vem falando aqui que o Putin ele não quer negociar um cessar-fogo, mas ele quer de fato acabar com a guerra. Ele quer negociar com Zelensky não para parar a guerra, mas para terminar totalmente, não parar por apenas 30 dias. Isso que o Trump faz. E aqui ele já muda totalmente na mesma fala, ele já muda de opinião novamente. Pelo menos ele vai determinar se o acordo entre esse Zelensky e o Putin é possível e como que vai ser as coisas para depois os Estados Unidos e a União Europeia reagir, saber como que vai fazer as coisas. E eu tô começando a duvidar que a Ucrânia faça um acordo com Putin, que está ocupado demais comemorando a vitória na Segunda Guerra Mundial, a vitória da Segunda Guerra Mundial. Então Trump agora ele está percebendo novamente, né? Depois percebeu umas 3 vezes já que o Putin ele não quer um acordo, ele não quer um acordo com a Ucrânia. O Putin ele está preocupado com as coisas internas da Rússia. E isso daí, né? Ele fala que né, a Segunda Guerra Mundial não seria vencida sem o apoio dos Estados Unidos. Beleza? E aqui, afirmando novamente o Zelensky, ele afirma novamente que ele vai estar lá na quinta-feira, dia 15 de maio, na Turquia e quer encontrar o Putin pessoalmente. E eu espero que dessa vez o Putin não procure razões pelas quais não possam fazer isso. Estamos prontos para falar e acabar com a guerra. Quinta-feira na Turquia. Basicamente é isso. Eu queria saber dos senhores se vocês acham que o Putin vai de fato sair de Moscou ou de algum dos bunkers dele para ir encontrar o Zelensky pessoalmente na Turquia. Você acha mesmo? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber a opinião dos senhores aí. E vamos falar a respeito dos avanços aqui em Tetikino. O que vem acontecendo? Só para dar um paralelo geral para os senhores aqui. Perceba esse curso do rio que eu já venho falando há bastante tempo para os senhores. Tem um curso de um rio aqui e por isso que a Ucrânia decidiu invadir justamente essa localidade. Esse curso do rio passa até aqui ele funciona, né, como uma defesa natural já dessa localidade. Então, para você ultrapassar, seja do exército ucraniano ultrapassar essa localidade, continuar o avanço é difícil, mas também pensando em outro caso, a Rússia não consegue abastecer as linhas de frente que estão aqui por conta de uma pressão que o exército ucraniano está fazendo e está fazendo de maneira certa nessa localidade. Então está tendo nesse exato momento muitos ataques mesmo utilizando aviões. Então não é qualquer ataque, não é qualquer bomba, mas são bombas que fazem uma destruição muito maior do que meros drones aí. E além disso, tem regiões aqui já tomadas que os próprios russos confirmam, regiões tomadas pelos céus
com drones ucranianos. Os russos confirmam isso, já falei a respeito disso em outro vídeo. E aí, o que aconteceu para esse colapso geral? Aqui temos uma defesa, né, uma defesa de trincheiras por parte dos russos nessa localidade. Tinha uma outra aqui também, nessa localidade, e aqui os ucranianos tomaram duas defesas de trincheira aqui, duas localidades. Aquelas duas, como vocês perceberam aí, já foram embora, os russos saíram daquela localidade. O que aconteceu foi que o exército ucraniano fez uma pressão nessa localidade. Então eles começaram a juntar as tropas que saíam desse lado aqui e veio e começaram a aglomerar nessa localidade. Além de manter a pressão, porque após o exército ucraniano ter retomado esse território, vocês conseguiram ampliar, né? O exército ucraniano conseguiram ampliar a linha de frente, a linha de ataque, não é mesmo? Então os ataques estavam vindo, ocorrendo daqui também, e também dessa localidade. E a julgar do que já estava acontecendo há uma semana atrás, a respeito da falta da linha logística russa, que eles não conseguiam utilizar essa única linha logística que tem aqui, ó, que os senhores conseguem perceber, eles não estavam conseguindo utilizar essa única linha logística. A melhor coisa que ele poderia fazer naquele momento era justamente o recuo. Então eles estão entregando, nesse exato momento, todo esse território de bandeja para o exército ucraniano. Falta ainda o exército ucraniano se certificar e avançar de fato nessa linha cinza. Isso vai acontecer, só que aqui, inclusive, nessa localidade, temos informações que o exército ucraniano expandiu pro lado, só que eu não consegui cruzar as informações e certificar exatamente isso daqui. Então eu vou aguardar, mas é bem provável sim que isso daqui aconteceu. Porque eu vinha falando para os senhores que o exército ucraniano já tinha tomado isso aqui, confirmado essa localidade aqui, ó, que tem uma ferrovia, perfeito? Vou dar um zoom aqui maior para os senhores entenderem. Tem uma ferrovia aqui. E o exército ucraniano tinha tomado parte dessa ferrovia. E eu já vinha falando para os senhores que apenas uma parte disso daqui não fazia sentido. O exército ucraniano provavelmente já tinha alguma dominância aqui, ou o exército russo já estaria preparando o recuo justamente. E foi o que aconteceu. O exército ucraniano, o exército russo fez um recuo nessa localidade e estão se aglomerando aqui. E por que esse recuo aconteceu? Veja só. Teve um ataque inesperado, que nem eu esperava, nessa localidade, nesse pântano aqui, ó. Então o exército ucraniano ele veio, fez uma trajetória bem diferente, tanto nessa localidade aqui, ó, que eu mostro para os senhores, quanto nessa localidade, para ganhar território mesmo, para ganhar território. Perceba que a infantaria entrando definitivamente em um pântano. Você colocar tropas, você jogar infantaria nisso daqui é extremamente complicado. Você não consegue ter um acompanhamento, as coisas funcionam de maneira lenta, como vocês podem ver. Eles estão bem vulneráveis nesse exato momento para qualquer tipo de ataque, seja de drones, seja de artilharia também inimiga. E além de tudo, não há nenhum tipo de apoio, não tem como você apoiar essas tropas aqui que estão fazendo esse percurso. Não tem como você mandar tanques ali, porque os tanques atolam, não tem como você mandar veículos de transporte, é tudo feito assim. Olha ele entrando ali, ó, o soldado ucraniano, entrando até na cintura, dentro da água. E a pior de tudo, né? Pode ter algum tipo de armadilha, pode ser que ele nem consiga sair dessa localidade. Então, você faz um ataque nessa localidade aqui, como o exército ucraniano fez, teve que fazer um desvio completo, né? Nessa região aqui, ó. Eles teve que fazer um desvio completo e não é poucos metros não, meus senhores. Para você conseguir chegar de fato até a borda da Rússia, a gente está falando aí, ó, de pelo menos 1 quilômetro ou mais. Então você tem que escolher uma área boa, que não esteja tão monitorada e ter coragem também de ir lá e fazer o sucesso acontecer. E foi isso que o exército ucraniano conseguiu fazer no dia de hoje. Então essa pressão aí que aconteceu por ambos os lados, seja por parte do pântano, seja por essa parte aqui, fez o exército russo ser obrigado a recuar. E agora o exército russo vem se acumulando nessa região de Tetikino e o exército ucraniano vai enfrentar nos próximos dias uma batalha de guerrilha. E aí as coisas ficam bem mais lentas. Vamos ver como o exército ucraniano vai reagir.
Após o exército ucraniano lançar ataques no meio do pântano, que é difícil, não pode utilizar nenhum tipo de blindado, como acontece aqui. Esse daqui é um blindado russo. E eles fazem esse ataque no pântano, fazem um outro ataque maior também no pântano, começa a forçar essa linha de frente e essas duas linhas de frente e fecha o exército russo naquela localidade com um ataque maior também. Sabe o que o exército ucraniano faz para finalizar isso daqui tudo? Eles lançam um ataque com um avião naquela região ali. E aquela região é nada mais, nada menos do que um centro de controle russo. Então tinha comandantes, tinha generais, tinha um monte de pessoal aqui de alta patente que estava justamente comandando essa região. Perceba a distância que eles estão aqui. São mais ou menos aí 40 quilômetros da linha de frente. Então eles estavam ali, tranquilo, vivendo a vida deles, sem ter que pegar em nenhuma arma, e foram aí surpreendidos com uma bomba no meio do centro. E eu venho te mostrar as imagens do que aconteceu aqui, meus senhores. Não sobrou nada, não sobrou nada. Rolou aí um ataque bem massivo. Não sei ainda a respeito das perdas, talvez eles nem divulguem o que aconteceu aqui, mas vocês sabem que a única escapatória que o exército russo tinha era justamente fazer esses recuos. E agora eu tenho algumas informações aí, mas eu preciso confirmar novamente. Tanto os russinhos aqui, ó, vou te mostrar aqui que o próprio russo, ele vem falando que a VSU, né, os ucranianos, tomam aí um pouco mais da metade de Tetikino. Então não sou eu falando, o próprio russo vem falando, mas eu preciso ainda confirmar essas informações. Tá bem escasso aqui ainda, mas se isso for verdade, de uma fonte russa, isso daqui, o avanço dos ucranianos está um pouquinho maior do que a gente está pensando. Mas eu gosto de fazer vocês pensarem um pouquinho menos, não ter tanta esperança assim, e a gente ser surpreendido por um negócio desse, um colapso das defesas russas. Beleza? Já vamos falar a respeito de mais notícias que temos no dia de hoje. Aqui, né, na região de Siversk, que eu falei no dia de ontem, temos umas novidades acontecendo. Inclusive, falei no dia de ontem a respeito disso. Então havia um acúmulo de ataques na região de Siversk. Os russos ainda estavam se preparando e tentando fazer algum tipo de acúmulo para fazer um ataque massivo em todas as zonas aqui, principalmente de Siversk, ok? Nessa região de Siversk. E aqui um comandante, um general aí do próprio exército ucraniano vem confirmando isso aqui que eu venho falar para vocês e com uma notícia bem ruim. Ele fala que os pequenos grupos, né, que estão acontecendo agora são de 2 a 6 motocicletas, mas sabemos que eles acumularam força, coletaram um grande número de motocicletas, mas ainda não usaram. Há alguma dificuldade em trabalhar com equipamentos de motor, mas nós destruímos tanto eles, quanto os carros, quanto a infantaria. Não há dificuldades gerais nessa destruição. Então o que está acontecendo aqui? Vem acontecendo justamente o que eu falei no vídeo anterior. O exército russo está conseguindo acumular forças nessas linhas de frente. E agora o exército ucraniano perde um pouco da força de batalha. Vai acontecer uma transição, né, nesse exato momento. A transição agora é o exército ucraniano parar de lançar ataques especificamente nesses acúmulos e agora tomar conta da linha de frente. Então o exército ucraniano vai ter que tomar conta da linha de frente com esses mesmos drones e ver o quanto que eles podem dizimar os russos que atacam nessa zona de Siversk. É bem provável que as coisas ocorram normalmente, nada de muito escandaloso assim, mas essa transição faz a Ucrânia perder um ponto de vantagem que estava tendo. Mas isso eu já alertei para os senhores que iria acontecer, beleza? E está acontecendo, mas temos aqui novidades boas também na região de Kupiansk, que a linha logística continua terrível para os russos. Então aqui só para finalizar a região de Siversk, ele fala que o exército da Rússia consegue reabastecer e fazer mais ataques na linha de frente de Siversk. Então há um aumento ali e vai rolar ainda pior os aumentos de ataque na região de Siversk. Mas isso não podemos ter medo, não é mesmo? O exército ucraniano está ali para fazer o trabalho dele. E aqui temos uma outra notícia boa nessa localidade, ó, bem longe, para vocês que não viam as notícias de nenhuma refinaria sendo atingida, nem nada demais. Olha só o que aconteceu.
aqui temos a localidade onde aconteceu essa explosão, e aqui temos o recorde do drone ucraniano que chegou mais longe dentro do território russo. Se isso daqui fosse de fato um ataque de um drone ucraniano, seria novamente um recorde nesse ano. Perceba a distância disso daqui. Olha a distância da linha de frente que aconteceu tanto esse drone quanto a explosão dessa refinaria aí de combustível. Vamos dar um zoom ali para mostrar mais ou menos perto daquela região. Então ela fica aqui, ó, fica nessa localidade. A maior parte das coisas aqui tem a ver com refinaria e algumas coisas bem esquisitas também no satélite que temos para mostrar aí. Perfeito, mas vamos ver, talvez a Ucrânia um dia consiga chegar nesses locais. A Rússia vem afastando cada vez mais, né, todos os negócios dele a respeito de petróleo, de construção e fábricas de defesa antiaéreas, armazenamento de munições também. Então, cada vez mais o território da Rússia vai sendo utilizado em áreas mais remotas ainda. Isso daí é um problema para a Ucrânia atacar, mas também é um problema logístico por parte do Putin, né, da Rússia ter que resolver. Perfeito? E vemos aqui, né, o novo chanceler da Alemanha falando sobre, né, o fornecimento de outras armas. O próprio Zelensky fala, né, que a questão da defesa aérea ela é relevante para nós. Então ele não fala, né, do fornecimento do míssil Taurus nessa reunião. E fala que ele está negociando com a Alemanha aí mais sistemas de defesa antiaéreas, enquanto isso o Zelensky está atacando o sistema de defesa antiaéreas da Rússia. Perfeito? E fala que a Alemanha está ajudando com outros sistemas e tudo mais. Só que, novamente, nessa semana aconteceu aquela coisinha que eu já falei para os senhores. O Merz, ele deixou claro aí, faz um tempinho, que ele vai fornecer ajuda para a Ucrânia de uma maneira que ninguém viu, que a Alemanha nunca tinha feito antes. E vai ser uma oferta expandida, né? Ele também afirmou que preferiria que os detalhes do que foi fornecido permanecessem confidenciais. Eu já falei a respeito disso para os senhores. Se o Taurus é fornecido, certamente não haverá um anúncio, porque ultrapassaria, né, a linha vermelha, a 15ª linha vermelha do Vladimir Putin. E também é uma questão estratégica, você não pode ficar anunciando uma coisa tão importante assim chegar para a Ucrânia. Beleza? E aqui na região de Volvychansk, vamos falar a respeito disso, que tivemos aí, né, um aumento de ataques ali naquela região de Volvychansk, aumentando de 2, 1 e 2 que estava tendo aí, para 5 ou mais ataques por dia, até 5. Mas a situação está sob controle e também temos um problema com a linha logística russa. Então a região de Volvychansk fica aqui, né, em Kharkiv. E perceba aqui que ela é um território bem pequenininho. O confronto que acontece aqui é confronto de guerrilha. Nessa frente aqui, ó, são o pessoal de guerrilha ali travando batalhas de casa em casa. Toda essa área está afastada. E eu quero que vocês entendam que a linha logística ela está sempre em constante ataque. Olha a distância. Os drones ucranianos aí, os drones ucranianos de fibra ótica tem um alcance aí de mais de 10 quilômetros, mas vamos colocar um padrão aí de 10 quilômetros para não ter problema. Então, ó, a linha logística russa, a principal linha logística aqui, fica a 8 quilômetros dessa linha de frente. 8 quilômetros. Vamos medir essa linha de frente aqui para chegar na linha logística. Ó, 8 quilômetros também. E aqui eu não preciso nem falar, né? Que também fica aí mais ou menos a 8 quilômetros nessa frente aqui. Então o exército ucraniano está conseguindo efetuar ataques de maneira tranquila ainda, está conseguindo interromper a linha logística, mesmo com o reforço, né, agora do exército russo em fazer mais ataques por dia, eles estão conseguindo repelir esses ataques de maneira tranquila também nessa linha de frente, pelo menos. Há sempre ataques aqui, mas eu já falei que essa aqui é uma das zonas mais paradas da Ucrânia atualmente, a região de Volvychansk. E para o exército russo conseguir fazer ataques, eles vão ter que utilizar, né, ou mísseis de longo alcance, ou ter que chegar bem na linha de frente e torcendo para que nenhum tipo de problema aconteça, né, chegar bem na linha de frente aqui e conseguir efetuar ataques na linha logística ucraniana também. Então a dificuldade do exército russo em fazer esses ataques aqui na linha logística ucraniana é bem pior para eles do que para a Ucrânia.
E para o pessoal que fala dos erros de português, eu peço perdão, cara, peço perdão. Não tenho como melhorar as coisas de uma maneira tão rápida assim. Eu tô treinando aqui todo dia, faço vídeo para os senhores sempre, para treinar o meu português também, e eu não consigo focar 100% nisso, eu tenho que trazer informações de qualidade também, então melhorar o meu português demanda tempo, e eu peço paciência de vocês aí que cobram isso daí. Eu entendo, eu sei da importância disso daqui, mas novamente, eu sou um ser humano que eu estou tentando focar em informação, enquanto isso, outras coisas são sim deixadas de lado, perfeito? Muito obrigado, vou melhorar meus vícios de linguagem e tudo mais, mas vai demandar tempo. Guerra é guerra.